Bem-vindo ao Histórias Noturnas, o canal onde grandes vidas e grandes ideias são contadas no ritmo certo para você relaxar, pensar e, se quiser, adormecer acompanhado de boas histórias. Aqui, cada episódio é uma biografia noturna. Luz baixa, voz calma, mas conteúdo denso, cheio de detalhes, conflitos e reviravoltas que mudaram o mundo. Se esse tipo de viagem histórica te ajuda a desligar da correria do dia e acender a curiosidade, já aproveite agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o gostei neste vídeo. Isso faz muita diferença para que essas histórias cheguem a mais pessoas e também mostra que vale a pena continuar produzindo documentários longos, pensados para quem gosta de profundidade. Nos comentários, escreve qual figura histórica você quer ver em uma próxima noite. Pode ser um filósofo, um ditador, uma cientista, um revolucionário ou alguém quase esquecido que mereça voltar à luz. Assim, cada nova biografia nasce também das suas sugestões. Agora apague as luzes, ajeite o travesseiro e se prepare para uma pergunta incômoda. Por que Mussolini, um ditador armado até os dentes, temia tanto o cérebro frágil de Antônio Gramsci? O cérebro que um ditador quis silenciar. Por que um ditador que comandava milícias armadas, que controlava jornais, rádios e tribunais, teria medo de um homem franzino, adoentado, com pouco mais de 1,5 metro de altura? A Itália dos anos 1920 e 1930 viu nascer um paradoxo. Benito Mussolini, o Duce, chefe de um regime que se gabava de esmagar qualquer oposição, não se contentou em prender Antônio Gramsci. Quis, nas palavras de um promotor fascista, impedir esse cérebro de funcionar por pelo menos 20 anos. Para entender esse medo, é preciso primeiro enxergar o cenário em que os dois se encontram. No fim da Primeira Guerra Mundial, a Itália se sente traída. Entregou vidas, sangue e recursos ao conflito e, em troca, recebeu pouco território e muita frustração. Ex-soldados voltam para casa mutilados, sem emprego. As cidades industriais fervem com greves. O campo, com ocupações de terra e revoltas de camponeses. O governo liberal parece fraco, incapaz de dar respostas. É nesse caldo de medo e esperança quebrada que o fascismo surge como promessa de ordem, disciplina e grandeza nacional. Mussolini percebe algo importante. A população não quer apenas comida e trabalho, quer sentir que pertence a algo maior. Ele constrói um espetáculo permanente de poder, desfiles de camisas negras, discursos em praças lotadas, símbolos romanos ressuscitados, jornais dóceis repetindo o mesmo refrão de força e unidade. Ao mesmo tempo, ativa o lado noturno do regime. Espancamentos de opositores, incêndios de sedes sindicais, assassinatos políticos como o de Giacomo Matteotti, deputado socialista sequestrado e morto em 1924. Força e encenação se misturam para produzir obediência. Só que por baixo desse teatro existe uma pergunta que Mussolini não consegue calar. Será que esse poder é sólido ou é fachada? Um império de medo e propaganda pode desmoronar se as pessoas, em silêncio, deixarem de acreditar nele. E é exatamente nesse ponto que Antônio Gramsci entra em cena. Nascido longe dos centros do poder, ele se torna um dos poucos pensadores de sua época a formular, com clareza assustadora, como se constrói o domínio sobre as mentes, e como esse domínio pode ser rompido. Gramsci não é um orador de voz trovejante, nem um comandante de milícias. É um jornalista, filósofo, dirigente partidário e, acima de tudo, um observador obcecado pelos detalhes da vida cotidiana. O que as pessoas consideram natural, o que as igrejas pregam, o que as escolas ensinam, o que os jornais repetem, os ditados populares que parecem inocentes. Em tudo isso, ele enxerga o campo de batalha onde se decide se um regime será aceito ou rejeitado. Quando chega ao parlamento, como deputado comunista em 1924, Gramsci leva consigo não apenas as greves e lutas dos trabalhadores de Turim, mas também uma visão de mundo que ameaça a base ideológica do fascismo. Mussolini sabe que pode fechar jornais, dissolver partidos, mandar bater em militantes na rua. O que não é tão simples é impedir que uma ideia circule, principalmente quando essa ideia explica, com calma e método, por que regimes como o dele parecem fortes, mas, por dentro,
estão cheios de rachaduras. Nesta noite, vamos seguir essa rota em 3 camadas. Primeiro, a vida, a infância doente e pobre na Sardenha, o choque com a Turim industrial, as batalhas políticas e a prisão. Depois, as ideias. Como Gramsci pega o marxismo, que falava basicamente de economia, e o transforma numa teoria sobre cultura, religião, escola, jornal e senso comum. Por fim, o medo. Por que um ditador, que parecia ter o país inteiro nas mãos, investiu tanta energia para tentar matar não só o corpo, mas o pensamento de um único homem? Se for possível, abaixe as luzes, deixe o ambiente em silêncio ou com um som suave ao fundo. Imagine que está ouvindo esta história no escuro, como se as palavras fossem as únicas luzes acesas na sala. Esta é a biografia noturna de Antônio Gramsci, o cérebro que Mussolini tentou silenciar. Capítulo 1. A Ilha dos Esquecidos, 1891-1904. Para entender a coragem de um homem, muitas vezes é preciso voltar ao lugar onde ele aprendeu a sentir medo. A história de Antônio Gramsci começa bem longe das avenidas de Roma e dos palácios do poder. Começa na Sardenha, uma ilha pobre ao oeste da Península Italiana, cercada de mar por todos os lados e de preconceito por parte do continente. No fim do século XIX, a Sardenha é vista como atrasada, rústica, quase um lugar estrangeiro dentro da própria Itália unificada. Em 22 de janeiro de 1891, na pequena vila de Ales, nasce Antônio Francesco Gramsci, o 4º filho de uma família numerosa. O pai, Francesco, é um funcionário público de baixo escalão, que sonha com uma estabilidade modesta. A mãe, Giuseppina, é o eixo emocional da casa, responsável por cuidar das crianças, da fé, da comida e, mais tarde, de uma série de desgraças que cairão sobre a família. Nos primeiros meses de vida, Antônio parece uma criança comum, até saudável para os padrões locais. Tudo muda por volta dos 18 meses de idade. Uma protuberância estranha aparece na base da coluna do menino. Médicos locais, com poucos recursos e conhecimento limitado, não conseguem diagnosticar direito. Com o tempo, as vértebras vão se entortando, a coluna se curva e o corpo de Antônio começa a encolher sobre si mesmo. Décadas depois, médicos identificariam o quadro como provável tuberculose óssea, uma infecção que destrói lentamente os ossos e causa deformidades dolorosas. Para uma família pobre em uma ilha periférica, a doença não é apenas uma tragédia de saúde, é um peso social. Crianças com deformidades viram alvo de curiosidade, piedade, às vezes crueldade. Giuseppina, tomada por culpa e medo, constrói uma explicação própria. Prefere acreditar que uma empregada teria derrubado o menino e escondido o acidente, em vez de aceitar a ideia de uma doença lenta e irreversível. O corpo torto do filho se torna um mistério e uma cruz. A cena mais sombria desse período viria alguns anos depois. Entre crises de febre, dores e hemorragias internas, um médico local considera Antônio praticamente perdido. A mãe, convencida de que vai enterrá-lo em breve, compra um pequeno caixão infantil e um terno para o funeral. Ela guarda esses objetos em casa por anos, como lembrança silenciosa de uma morte que por algum motivo não chegou. Antônio sobrevive, mas seu corpo jamais será o de uma criança comum. Na vila, ele começa a ser conhecido como o Corcunda de Ales. Os apelidos não são apenas palavras, são fronteiras. O menino aprende que, quando entra numa sala, os olhares seguem primeiro sua coluna, depois seu rosto. A exclusão física vira também exclusão simbólica. Ao mesmo tempo, em casa, a situação econômica piora. Em 1898, quando Antônio tem 7 anos, o pai é preso sob acusação de peculato e falsificação, num processo marcado por rivalidades locais e suspeita de armação política. A prisão do pai destrói qualquer ilusão de estabilidade. A família se muda, depende da ajuda de parentes, cai em miséria profunda. Giuseppina tenta proteger os filhos com uma mentira piedosa. Diz que o pai está viajando a trabalho, que em breve volta. Só que as outras crianças da rua conhecem a verdade e a atiram como pedra. Teu pai é ladrão. Antônio descobre assim, pelas bocas cruéis de colegas, que não apenas é doente e pobre, mas filho de um homem visto como criminoso. Esse choque, que ele chamaria depois de erro educativo grave, o marcará para sempre. Sem o salário do pai,
As necessidades básicas se tornam batalha diária. Giuseppina recusa esmolas mais generosas de parentes por orgulho e rancor, preferindo sobreviver com costura mal paga, pequenos serviços, uma economia doméstica quase militar. Antônio vê a mãe trabalhar até tarde da noite, pés inchados, olhos pesados, mas ainda assim cuidando de cada filho com rigor e afeto severo. Ele aprende na prática o que mais tarde chamaria de heroísmo silencioso das mulheres da classe popular. A escola, quando existe, é refúgio e campo de batalha ao mesmo tempo. Gramsci mostra inteligência fora do comum, facilidade com leitura e escrita, curiosidade por tudo que é abstrato. Professores notam que aquele menino torto tem uma mente ereta, mas a pobreza o persegue. Em momentos críticos, é obrigado a abandonar as aulas para fazer pequenos trabalhos, como auxiliar em repartições públicas, carregando livros e pastas mais pesados que ele. A dor física se mistura à humilhação de ver colegas mais ricos seguirem adiante nos estudos, enquanto ele volta para casa curvado, exausto. É nessa combinação de doença, pobreza e injustiça que se forma algo decisivo, uma sensibilidade aguda para a experiência dos subalternos, termo que mais tarde usará para falar dos grupos empurrados para baixo na hierarquia social, camponeses, operários, minorias sem voz. A Sardenha, para Gramsci, não é apenas o lugar da infância, é a prova viva de que dentro de um mesmo país podem existir regiões tratadas quase como colônias internas. Ele vê o norte industrializado extrair recursos e impostos de sua ilha, sem devolver investimentos equivalentes em educação, infraestrutura ou bem-estar. A semente de uma crítica ao bloco de poder que domina a Itália começa a germinar ali, ainda sem nome. Ao mesmo tempo, o contato com livros abre janelas que a geografia tenta fechar. Histórias de aventuras, romances, notícias sobre outras partes da Europa fazem o menino imaginar mundos onde sua condição física e social não seja um destino final. Aos poucos, a figura da mãe incansável, do pai caído em desgraça, da vila pobre cercada de colinas, tudo vai se transformando em material bruto de reflexão. Antônio não sabe ainda que será um pensador, sabe apenas que não consegue aceitar o mundo exatamente como ele é. Quando finalmente consegue retomar os estudos de forma mais contínua, o faz com a urgência de quem sabe que está correndo contra o tempo. Não é um aluno aplicado no sentido convencional, é um leitor faminto. Em exercícios escolares, já arrisca críticas à forma como o Estado trata regiões como a Sardenha, questiona se a unificação italiana trouxe de fato liberdade para todos ou apenas mudou a elite no comando. Para professores acostumados à repetição mecânica de conteúdos patrióticos, aquele menino de corpo torto e frases afiadas é, ao mesmo tempo, promessa e ameaça. No começo dos anos 1910, surge uma oportunidade que mudará tudo. Uma bolsa de estudos para jovens talentosos oriundos de províncias pobres, permitindo que frequentem a Universidade de Turim. Para a família, é um milagre improvável. Para Antônio, um bilhete de saída da ilha. A travessia de navio rumo ao continente é, em termos simbólicos, o fim de um capítulo, o da infância na periferia esquecida. Diante dele se abre um mundo novo de fábricas, multidões operárias e conflitos políticos de alta voltagem. Mas a Sardenha não ficará para trás. Em seus escritos posteriores, Gramsci retornará constantemente à ilha, não por nostalgia, mas para pensar como se produz e se reforça a inferiorização de certos grupos dentro de um mesmo estado. O menino que andava curvado pelas ruas de Alice levará consigo para sempre a memória de ser visto como menos, fisicamente, socialmente, regionalmente. E é justamente dessa ferida que nascerá a capacidade de enxergar por trás das fachadas de unidade nacional que o fascismo tanto gostará de exibir. No próximo capítulo, vamos acompanhar o jovem Gramsci desembarcando em Turim, a cidade das fábricas Fiat, da fumaça constante e das primeiras grandes greves operárias, o laboratório onde suas ideias começam a se chocar diretamente com o tipo de país que Mussolini quer construir. Capítulo 2. A Fábrica de Ideias, 1911-1914, outubro de 1911. Antônio Gramsci, com 20 anos,
Desembarca na estação de trem de Turim, carregando uma mala leve de roupas velhas e uma bolsa de estudos para jovens pobres da Sardenha. Pela janela do vagão, enquanto o trem cortava a planície do Piemonte, ele havia visto pela primeira vez as chaminés das fábricas Fiat cuspindo fumaça negra contra o céu cinzento. A diferença entre a luz mediterrânea de Alice e a névoa industrial de Turim não era apenas de clima, era de mundo. A cidade pulsa num ritmo que assusta. Ruas cheias de operários apressados, bondes elétricos zunindo, o cheiro constante de metal quente e óleo de máquina no ar. Turim é o coração da indústria automobilística italiana, onde milhares de trabalhadores, vindos do sul e do campo, se apertam em cortiços, trabalham turnos intermináveis e começam a se organizar em sindicatos cada vez mais combativos. Para um sardo franzino, acostumado ao isolamento da ilha, o impacto é duplo, físico e cultural. Gramsci aluga um quartinho miserável, dividindo o aluguel com outros estudantes pobres. O frio do inverno do norte é brutal para quem cresceu ao sol sardo. Muitas vezes passa fome, sobrevivendo à base de pão seco, café aguado e leite quando há dinheiro. A saúde, já frágil, piora. Ele adoece gravemente nos primeiros meses, quase não fala com ninguém, tomado por isolamento físico e psicológico que o deixa à beira da desistência. Mas algo mais forte o segura. A Universidade de Turim e, mais importante, a descoberta de que ali existe um laboratório político vivo, bem mais interessante que qualquer sala de aula. Na universidade, Gramsci se matricula em Letras e Filologia Moderna, frequentando aulas de linguística, literatura e filosofia. Professores como Matteo Bartoli e Umberto Cosmo o marcam profundamente, não apenas pelo rigor acadêmico, mas porque ajudam a pensar a relação entre língua, cultura e poder. Como uma língua dominante subjuga dialetos regionais? Por que certos modos de falar são considerados cultos e outros rústicos? Essas perguntas, que parecem técnicas, carregam uma carga política que Gramsci capta de imediato. Ao mesmo tempo, ele começa a circular pelos cafés próximos à universidade, onde jovens militantes socialistas debatem o futuro da Itália. Ali conhece Palmiro Togliatti, Angelo Tasca e Umberto Terracini, nomes que poucos anos depois estarão ao lado dele na fundação do Partido Comunista Italiano. São estudantes brilhantes, filhos da pequena burguesia ou da classe média, mas todos inquietos diante da desigualdade brutal que veem ao redor. Gramsci traz para esses círculos algo único, a experiência vivida da margem. Enquanto Togliatti e Tasca discutem Marx em termos teóricos, Gramsci fala da Sardenha como laboratório de colonialismo interno, onde o Estado italiano trata sua própria população como se fosse estrangeira. Ele começa a articular uma ideia que amadurecerá ao longo da vida, a de que a opressão de classe não funciona sozinha. Ela se apoia em opressões regionais, culturais, linguísticas. O sul italiano pobre não é um atraso natural, é fruto de escolhas políticas do norte industrial. Os primeiros textos de Gramsci aparecem em pequenos jornais estudantis e depois no periódico socialista Il Grido del Popolo. Sua escrita é densa, cheia de referências culturais, mas também afiada, irônica, às vezes cruel com adversários políticos. Ele não escreve para agradar. Escreve para desmontar argumentos, provocar reflexão, incomodar. Professores mais conservadores começam a vê-lo com desconfiança. Colegas burgueses acham suas posições radicais demais. Mas entre operários que começam a ler seus artigos, surge um reconhecimento. Esse sardo corcunda entende nossa vida. Entre 1911 e 1914, Gramsci vive uma dupla vida. De dia, arrasta-se pelas aulas da universidade, lutando contra a doença, a fome e o frio. À noite, mergulha em reuniões políticas, sessões de leitura coletiva de Marx e debates sobre como organizar os trabalhadores. A Câmara do Trabalho de Turim vira seu segundo lar. Ali, pela primeira vez, vê de perto a força e a fragilidade do movimento operário. Greves que paralisam fábricas inteiras, mas também divisões internas, lideranças que hesitam, reformistas que preferem negociar migalhas. É nesse período que acontece algo fundamental. Gramsci abandona o nacionalismo sardo de juventude e adota uma perspectiva internacionalista de classe.
Ele percebe que camponeses, sardos e operários de Turim enfrentam, no fundo, o mesmo inimigo, um sistema econômico que os explora de formas diferentes, mas complementares. A libertação de um grupo depende da libertação do outro. Essa ideia, simples em aparência, é revolucionária num país onde o Norte despreza o Sul e o Sul sonha com a autonomia isolada. Em 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial. A Itália, oficialmente neutra nos primeiros meses, debate furiosamente se deve ou não entrar no conflito. O Partido Socialista adota linha pacifista. Nem um homem, nem um centavo para a guerra burguesa. Mas dentro do partido surge uma rachadura. Benito Mussolini, então diretor do jornal socialista Avanti, rompe com a linha oficial e passa a defender a entrada da Itália na guerra, alegando que o conflito pode acelerar a revolução. É expulso do partido e funda seu próprio jornal financiado, como se descobrirá depois, por industriais e governos estrangeiros interessados em arrastar a Itália para a guerra. Gramsci assiste a esse drama de perto. Mussolini, que até então era visto como uma das vozes mais radicais do socialismo italiano, vira traidor da noite para o dia. Essa traição marca Gramsci profundamente. Ele aprende que até líderes aparentemente firmes podem mudar de lado quando a pressão ou a sedução do poder aparecem. A experiência o torna desconfiado de qualquer culto à personalidade dentro do movimento operário. Com a entrada da Itália na guerra em maio de 1915, Turim se transforma. Fábricas passam a produzir armamentos, munições e veículos militares. Mulheres ocupam postos deixados por homens convocados. Camponeses analfabetos chegam do interior para trabalhar em máquinas que nunca viram na vida. A tensão explode em agosto de 1917, quando protestos contra a carestia e a guerra viram tumultos violentos. O exército atira contra trabalhadores nas ruas de Turim, deixando dezenas de mortos. A cidade ganha o apelido de Petrogrado da Itália, referência à capital russa, onde a revolução está prestes a acontecer. Capítulo 3. A Revolução que Mudou Tudo, 1917 e 1919. Outubro de 1917. Enquanto soldados italianos morrem congelados nas trincheiras dos Alpes, do outro lado da Europa, acontece algo que muda o rumo da história. Na Rússia, os bolcheviques de Lenin tomam o poder, derrubam o governo provisório e declaram a construção de um Estado operário. A notícia atravessa fronteiras como um terremoto, dividindo o mundo entre terror e esperança. Para os socialistas italianos, a Revolução Russa é prova de que o impossível pode acontecer. Gramsci, que acompanha os eventos com atenção obsessiva, publica em dezembro de 1917 um artigo que se tornará famoso: A Revolução contra o Capital. O título é Provocação Intencional. Marx havia dito que a Revolução Socialista deveria acontecer primeiro em países industriais avançados, onde o capitalismo estivesse maduro. A Rússia, porém, era atrasada, agrária, semi-feudal. Como então os bolcheviques conseguiram tomar o poder? A resposta de Gramsci é audaciosa. Lenin provou que a vontade política organizada pode romper determinismos econômicos. Não é preciso esperar passivamente que o capitalismo amadureça. É possível agir agora, desde que se tenha clareza estratégica, organização e coragem. Esse artigo marca uma virada no pensamento de Gramsci. Ele deixa de ser um marxista ortodoxo, que espera a evolução natural das forças produtivas e passa a valorizar o papel ativo da consciência, da cultura e da organização política. No imediato pós-guerra, a Itália entra em convulsão. Soldados voltam mutilados, furiosos, sem emprego. Camponeses ocupam terras. Operários fazem greves por aumentos salariais, redução de jornada e controle sobre a produção. Entre 1919 e 1920, vive-se o chamado Biênio Rosso, os 2 anos vermelhos, um período de intensa agitação revolucionária. Gramsci está no centro desse turbilhão. Em maio de 1919, ele ajuda a fundar o jornal L'Ordine Nuovo, a Ordem Nova, junto com Togliatti Tasca e Terracini. O jornal não é apenas mais um veículo de propaganda socialista, é um laboratório de ideias sobre como os trabalhadores podem construir um poder próprio. A questão central é como passar da greve defensiva
para a construção de uma alternativa ao Estado burguês? A resposta vem das fábricas. Gramsci descobre que dentro das grandes empresas de Turim existem comissões internas, comitês eleitos pelos operários para negociar salários e condições de trabalho com os patrões. Essas comissões, até então vistas como estruturas reformistas, podem ser transformadas em núcleos de poder operário, em conselhos de fábrica que controlam a produção. A ideia é inspirada nos sovietes russos, mas adaptada à realidade italiana. L'Ordine Nuovo passa a defender a criação de conselhos em todas as fábricas, não apenas como instrumentos de luta econômica, mas como embriões de um novo Estado. Gramsci escreve: o conselho de fábrica é o modelo do Estado proletário. É ali, no chão da produção, que os trabalhadores aprendem a se autogovernar, a tomar decisões coletivas, a exercer poder real sobre suas vidas. A experiência atinge o auge em setembro de 1920, quando operários de Turim e outras cidades do norte ocupam as fábricas. Por várias semanas, mantêm a produção sob controle dos conselhos, içam bandeiras vermelhas nos portões e organizam milícias para se defender de ataques fascistas. Gramsci vive esses dias com intensidade febril, visita fábricas ocupadas, escreve artigos diários, participa de assembleias até de madrugada. Pela primeira vez, parece que a Revolução Italiana está ao alcance das mãos. Mas o movimento fracassa. A direção nacional do Partido Socialista hesita, recusa transformar as ocupações em insurreição armada. Lideranças sindicais negociam acordos modestos com o governo e os patrões. Os operários isolados, sem apoio do campo e sem coordenação nacional, acabam evacuando as fábricas. A derrota é amarga. Para Gramsci, a lição é clara. Não basta ter vontade revolucionária. É preciso uma organização política capaz de dirigir o movimento nos momentos decisivos. O Partido Socialista mostrou-se incapaz disso. É hora de criar algo novo. Em janeiro de 1921, durante o Congresso de Livorno, a ala revolucionária do Partido Socialista rompe e funda o Partido Comunista da Itália. Gramsci está entre os fundadores, junto com Amadeo Bordiga, que assume a liderança inicial. O novo partido nasce pequeno, sectário, com uma linha ultra-revolucionária que o isola das massas. Mas Gramsci acredita que é possível corrigir os erros com o tempo. O que ele não prevê é que o tempo está se esgotando. Enquanto a esquerda se divide em disputas internas, uma força nova cresce nas sombras. Os Fasci di Combattimento de Benito Mussolini. Grupos paramilitares de camisas negras, financiados por industriais e latifundiários, começam a incendiar sedes sindicais, espancar líderes operários e aterrorizar vilas camponesas. A violência fascista é sistemática, organizada, tolerada e muitas vezes aplaudida pelas autoridades. Gramsci escreve análises lúcidas sobre o fascismo desde cedo. Para ele, não se trata de um fenômeno irracional ou passageiro, mas de uma resposta da burguesia italiana à ameaça revolucionária. Quando a ordem liberal democrática se mostra incapaz de conter as massas, a classe dominante recorre à violência aberta, mobilizando pequeno-burgueses assustados, ex-combatentes frustrados e criminosos pagos. O fascismo é a guerra civil preventiva da burguesia contra o proletariado, mas entender o inimigo não é suficiente para detê-lo. Em outubro de 1922, Mussolini organiza a Marcha sobre Roma. Milhares de camisas negras convergem para a capital, ameaçando tomar o poder à força. O rei Vítor Emanuel III, em vez de usar o exército para reprimi-los, convida Mussolini a formar governo. O fascismo chega ao poder sem disparar um tiro, graças à cumplicidade das velhas elites. Gramsci assiste à catástrofe com lucidez dolorosa. Em artigos e cartas, insiste que o movimento operário precisa mudar de estratégia. Não dá mais para esperar a revolução iminente. É preciso construir alianças com camponeses, intelectuais progressistas e setores médios assustados com o fascismo. Mas a direção do Partido Comunista, dominada por Bordiga, recusa qualquer compromisso e mantém uma linha sectária. Em 1922, Gramsci é enviado a Moscou como representante do Partido Italiano na Internacional Comunista. Longe da Itália, ele observa de perto os debates dentro do Partido Bolchevique e conhece Julia Schucht,
uma militante russa de origem italiana com quem terá 2 filhos. A experiência moscovita o transforma. Ele aprende que estratégia revolucionária não é questão de pureza doutrinária, mas de análise concreta de situações concretas. Quando volta à Itália em 1924, Gramsci é eleito deputado e assume a liderança efetiva do Partido Comunista, substituindo Bordiga. Mas o espaço de ação política já está quase fechado. Mussolini controla o governo, a imprensa, a polícia. Mesmo assim, Gramsci tenta usar a tribuna do parlamento para denunciar o regime. É aí que chegamos à cena com que abrimos esta história. O discurso de maio de 1925, onde um homem pequeno e doente ousa dizer ao ditador que seu poder é frágil porque não tem consentimento real. Mussolini ri, mas por dentro sabe que aquele cérebro é perigoso. No próximo bloco, veremos o que acontece quando o ditador decide silenciar Gramsci para sempre e como, paradoxalmente, é justamente na prisão que nascerão as ideias que aterrorizarão regimes autoritários por décadas. Capítulo 4. O julgamento de um cérebro, 1924-1928. Quando Antônio Gramsci volta da União Soviética em 1924 e é eleito deputado pelo Partido Comunista, sua vida entra numa contagem regressiva silenciosa. A eleição lhe garante imunidade parlamentar, mas também o coloca sob holofotes perigosos. Agora o regime sabe exatamente onde ele está, o que diz e quem ouve. No mesmo ano, Mussolini enfrenta a crise mais séria de seu governo até então: o assassinato do deputado socialista Giacomo Matteotti. Matteotti havia denunciado fraudes eleitorais e violência fascista em pleno parlamento. Pouco depois, é sequestrado e morto por esquadristas ligados ao regime. O corpo aparece semanas depois em uma vala. A Itália fica chocada. Partidos liberais e de oposição se retiram do parlamento em protesto, esperando que o rei destitua Mussolini. Isso não acontece. A monarquia prefere preservar o homem forte, que parece controlar as massas. Gramsci observa 2 coisas ao mesmo tempo. De um lado, vê a brutalidade nua do fascismo, um governo que responde a críticas com sequestros e assassinatos. De outro, percebe a fragilidade das oposições tradicionais incapazes de ir além de gestos simbólicos, como abandonar a Câmara sem organização de base para sustentar resistência. Ele conclui que a luta contra o fascismo exige algo mais profundo do que discursos indignados. Exige enraizamento entre trabalhadores, camponeses e setores médios, articulação paciente de um bloco histórico alternativo. Em 1925, Gramsci faz seu famoso discurso na Câmara, criticando o fascismo como regime de minoria que governa pela violência, porque perdeu qualquer capacidade de dirigir moral e intelectualmente a sociedade. A fala é breve, mas atinge o nervo central do mito fascista, a ideia de que o regime expressa a vontade unânime da nação. Mussolini reage com sarcasmo em público, mas o recado está dado. Nos bastidores, cresce a pressão para liquidar de vez a oposição comunista. Em 1926, após um atentado contra Mussolini em Bolonha, o regime aproveita a oportunidade. É decretado o estado de exceção. Partidos de oposição são banidos, jornais são fechados, centenas de militantes são presos ou mandados ao exílio interno em ilhas como Ustica e Lipari. Entre eles está Antônio Gramsci. A prisão de Gramsci viola a própria imunidade parlamentar que ele ainda detinha. Mas num país onde o executivo já se sobrepõe ao legislativo e ao judiciário, esse detalhe legal se torna irrelevante. Ele é detido em Roma, em novembro de 1926, e enviado primeiro para prisões e colônias penais, depois para um presídio especial em Turi, na Puglia. A viagem para o sul, em vagões superlotados, com pouca comida e frio cortante, agrava ainda mais seu estado de saúde. O julgamento ocorre em 1928, diante de um tribunal especial para a segurança do Estado, criado especificamente para julgar crimes políticos. No banco dos réus, outros dirigentes comunistas acompanham Gramsci. O procurador Michel Isgros pronuncia a frase que ficaria gravada na história: é preciso impedir que este cérebro funcione por pelo menos 20 anos. Não se trata de punir atos concretos de violência. Gramsci jamais pegou em armas, mas de neutralizar uma mente considerada perigosa para o regime. A sentença:
20 anos, 4 meses e 5 dias de prisão. Para um homem com saúde já comprometida, essa pena é quase uma condenação à morte lenta. Mussolini não está apenas prendendo um opositor, está tentando apagar uma possibilidade de leitura crítica do próprio fascismo. Capítulo 5. A cela como laboratório, 1928-1933. O Gramsci que entra na prisão não é apenas o dirigente comunista disciplinado, é também um intelectual inquieto, insatisfeito com as respostas prontas do movimento. As condições carcerárias são duras, celas úmidas, alimentação precária, frio, falta de cuidados médicos adequados. A tuberculose óssea, as crises nervosas e problemas pulmonares se agravam. Ainda assim, lentamente, ele começa a transformar a cela em oficina de pensamento. Após insistência de familiares e da cunhada Tatiana Schucht, que se tornará seu elo com o mundo exterior, Gramsci obtém autorização para receber livros e cadernos. A partir de 1929, inicia o que serão conhecidos como Cadernos do Cárcere, uma série de cadernos escolares onde escreve a lápis reflexões sobre história, filosofia, literatura, política, linguística, religião e cultura popular. Ao todo são 33 cadernos, com mais de 2.000 páginas manuscritas. Ele sabe que cada linha pode ser lida pela censura, por isso evita termos explícitos como revolução, ditadura do proletariado ou menções diretas a Mussolini. Em vez disso, escreve de forma aparentemente abstrata, falando de classes dirigentes, hegemonia, intelectuais, filosofias da praxis. É uma escrita em código, que mistura rigor teórico com prudência política. Um dos eixos centrais dos cadernos é o conceito de hegemonia. Gramsci parte da constatação de que o poder moderno não se mantém apenas com violência, mas principalmente com consentimento. As classes dominantes não governam somente por decretos e polícia, governam porque conseguem convencer grande parte da sociedade de que sua visão de mundo é a única razoável. Isso acontece através da escola, da igreja, da imprensa, da literatura, da cultura de massas nascente. Daí surge a ideia de que cada classe que pretende dirigir a sociedade precisa construir sua própria hegemonia, ou seja, sua capacidade de liderar moral e intelectualmente, articulando alianças com outros grupos sociais. Para o movimento operário, isso significa dialogar com camponeses, setores médios urbanos, intelectuais e até com parte da pequena burguesia, disputando valores, linguagem e símbolos. Não basta tomar o poder. É preciso convencer as pessoas de que um novo tipo de sociedade é desejável e possível. Outro ponto fundamental é a distinção entre guerra de movimento e guerra de posição. Inspirado em metáforas militares da Primeira Guerra, Gramsci diz que em sociedades ocidentais complexas, com parlamentos, jornais, partidos e uma sociedade civil densa, não basta tentar um ataque frontal ao Estado, como se fosse uma fortaleza isolada. Isso seria a guerra de movimento, eficaz em situações de colapso, como na Rússia czarista. Na Itália, na França, na Inglaterra, a luta principal se dá na guerra de posição, ocupação paciente de trincheiras na sociedade civil, sindicatos, escolas, associações, espaços culturais, até que a correlação de forças mude. Gramsci também repensa o papel dos intelectuais. Ele rejeita a ideia de que intelectuais sejam apenas professores, escritores ou artistas isolados em torres de marfim. Para ele, todo grupo social produz seus próprios intelectuais, pessoas que articulam ideias, organizam, educam e dão coerência ao projeto político do grupo. Um padre que ensina catecismo numa aldeia é intelectual da Igreja Católica. Um jornalista que escreve editoriais sobre ordem e progresso é intelectual da burguesia. Um sindicalista que forma consciência de classe entre trabalhadores é um intelectual orgânico do proletariado. A questão central não é ser ou não ser intelectual, mas a serviço de quem se está pensando e organizando. Os intelectuais tradicionais tendem a se ver como neutros, acima das classes, guardiões da verdade universal. Gramsci destrói essa ilusão. Mostra que todo pensamento está enraizado numa posição social, mesmo quando se apresenta como desinteressado. O papel dos intelectuais orgânicos da classe trabalhadora é desmontar essa falsa neutralidade
e construir uma nova visão de mundo que una teoria e prática, saber erudito e saber popular. Outro tema recorrente nos cadernos é a análise da religião e, em particular, do catolicismo italiano. Gramsci não trata a Igreja como mera superstição a ser combatida. Vê nela uma das organizações hegemônicas mais sofisticadas da história. Durante séculos, a Igreja Católica conseguiu manter coesão entre grupos sociais distintos, camponeses analfabetos e teólogos refinados, através de rituais, símbolos, liturgia, calendário religioso e uma rede capilar de padres espalhados por cada aldeia. Essa capacidade de traduzir uma mesma visão de mundo em níveis diferentes de complexidade, adaptando-a sem perder o núcleo, é justamente o que os movimentos revolucionários precisam aprender. Gramsci escreve também sobre o que chama de senso comum, aquele conjunto difuso de crenças, preconceitos, provérbios e hábitos mentais que as pessoas herdam sem questionar. O senso comum não é estúpido nem irracional. Ele contém elementos de sabedoria prática, acumulada ao longo de gerações, mas também carrega fragmentos de ideologias antigas, resíduos de dominação, contradições não resolvidas. Transformar o senso comum, elevá-lo ao nível de bom senso crítico, é tarefa cultural de longo prazo. Não se faz isso com panfletos gritados, mas com educação popular, com diálogo, com presença cotidiana nas comunidades. Ao pensar tudo isso dentro da cela, Gramsci está, na verdade, fazendo algo que apavora qualquer regime totalitário. Está mostrando que a dominação não é natural nem eterna, que pode ser desmontada peça por peça, que cada instituição, escola, jornal, igreja, família, é um campo de disputa, onde se pode plantar sementes de transformação. Para Mussolini, que investe pesado em propaganda, controle da educação e aliança com a Igreja, essa leitura é perigosíssima. Revela que o fascismo, por mais que desfile uniformes e exiba músculos, depende de convencer as pessoas todos os dias de que não existe alternativa. Capítulo 6. A linguagem, a cultura e o inimigo invisível. 1933-1937. Conforme os anos de prisão se estendem, Gramsci aprofunda reflexões sobre temas que parecem, à primeira vista, distantes da política imediata, mas que, na verdade, tocam o núcleo do poder: a língua, a literatura, o folclore, a educação. Em cadernos inteiros, ele analisa como se forma uma língua nacional na Itália, por que certos dialetos são marginalizados, qual o papel dos intelectuais na unificação linguística e cultural do país. Para Gramsci, a Itália é um país formalmente unificado desde 1861, mas profundamente fragmentado por dentro. No norte industrial, fala-se uma coisa, no sul, agrário outra. As elites falam italiano culto, o povo fala dialetos incompreensíveis entre si. A unificação política não trouxe unificação cultural. Essa fratura é explorada pelas classes dominantes, mantém o povo dividido, incapaz de se reconhecer como nação, facilitando o controle de cima. O fascismo, percebe Gramsci, tenta resolver esse problema à sua maneira. Impõe uma língua única, censura dialetos, padroniza currículos escolares, usa rádio e cinema para difundir uma cultura nacionalista homogênea. É um projeto de hegemonia cultural forçada, que quer apagar diferenças regionais, religiosas e de classe em nome de uma italianidade mítica. Mas esse projeto tem limites. Você pode obrigar pessoas a falar italiano na escola, mas não pode controlar o que elas pensam quando voltam para casa e retomam o dialeto materno, quando rezam em latim popular ou quando cantam canções tradicionais que falam de rebeldia. Gramsci dedica páginas inteiras à análise de escritores populares, romances de folhetim, poesias dialetais, provérbios camponeses. Para ele, essas formas menores de cultura são espaços onde resistências silenciosas acontecem. Um provérbio sardo que ironiza o governo, uma canção napolitana que fala de fome e migração, um romance popular que retrata o povo como herói. Tudo isso são fissuras no edifício da hegemonia dominante. Organizar essas fissuras, dar-lhes coerência, transformá-las em projeto político consciente, eis a tarefa dos intelectuais orgânicos. Outro tema central é a educação. Gramsci critica tanto a escola tradicional
que ensina passivamente conteúdos desconectados da vida, quanto certos modelos progressistas que eliminam disciplina e rigor em nome da espontaneidade infantil. Para ele, educação verdadeira exige esforço, método, aquisição de instrumentos complexos de pensamento. Mas esse esforço não deve servir para reproduzir elites. Deve elevar as massas ao nível de quem governa, capacitando-as para dirigir elas mesmas a sociedade. A escola unitária que ele imagina seria um espaço onde filhos de operários e camponeses aprendem não apenas ofícios, mas filosofia, ciência, história, formando não força de trabalho dócil, mas cidadãos capazes de questionar, decidir, criar. Tudo isso, escrito em cadernos que passam pela censura fascista, disfarçados de reflexões acadêmicas, é na verdade um manual para desmontar qualquer regime autoritário por dentro. Mussolini pode controlar jornais, rádios, escolas oficiais, mas não consegue controlar conversas em cortiços, canções em dialeto, leituras clandestinas, pequenos círculos de estudo que se formam nas sombras. Gramsci está ensinando às gerações futuras que a luta não se resume a enfrentar a polícia na rua. Passa por disputar cada espaço onde se produz sentido, cada momento onde se forma a subjetividade das pessoas. É esse conhecimento que torna Gramsci insuportável para o fascismo. Ele não oferece apenas uma análise econômica do capitalismo. Isso Marx já havia feito. Ele mostra como o capitalismo se reproduz culturalmente, como se naturaliza através da escola, da religião, da língua, do jornal, até do cinema. E, ao mostrar isso, oferece um roteiro de resistência. Ocupar esses espaços, transformá-los devagar, construir uma contra-hegemonia, que mine o regime mesmo quando ele parece sólido. No fim das contas, Mussolini temia Gramsci porque o intelectual sardo desvendou o segredo do poder moderno. Ele não está apenas no palácio, no exército ou na polícia, mas na cabeça de cada pessoa que acorda de manhã achando que o mundo é assim mesmo. Romper esse feitiço, mostrar que o mundo é construído e pode ser reconstruído de outra forma, isso é mais perigoso para um ditador do que 1000 conspirações armadas. Quando Gramsci morre em 1937, fisicamente destruído, Mussolini pode ter sentido alívio momentâneo, mas os cadernos já estavam fora do alcance do regime, guardados, copiados, prontos para circular quando a ditadura caísse. E quando isso aconteceu, em 1943, as ideias de Gramsci explodiram como sementes que esperaram anos para germinar, espalhando-se por toda a Europa e além, assombrando não apenas o fascismo morto, mas qualquer poder que tente se apresentar como inevitável. Capítulo 7. O fim de um corpo. O começo do mito. 1933-1937. A partir de 1933, o corpo de Antônio Gramsci entra em colapso definitivo. As décadas de doença óssea, fome na juventude, noites em claro no jornalismo militante e, por fim, anos de prisão em celas úmidas se cobram com juros pesados. Dores constantes na coluna, crises de enxaqueca, problemas digestivos, insônia e episódios de colapso nervoso passam a fazer parte da rotina. Mesmo assim, ele continua escrevendo e revisando os cadernos sempre que tem alguma força, como se soubesse que está numa corrida contra o tempo. A pressão internacional sobre o regime fascista aumenta. Intelectuais, jornalistas e políticos de outros países denunciam as condições em que Gramsci e outros presos políticos são mantidos. Não se trata de um movimento de massa, mas é incômodo o suficiente para que o governo se preocupe com a imagem. A solução encontrada é uma combinação de dureza e cálculo. Permitir que Gramsci seja transferido para clínicas e casas de saúde sob vigilância, sem nunca lhe devolver liberdade real. Na prática, trocam-se grades por paredes de hospital, mas o controle permanece. Tatiana Schucht, cunhada e ponte com o mundo exterior, torna-se ainda mais central. Ela quem insiste com médicos e autoridades para que ele receba tratamento, quem negocia o envio de livros, quem organiza a saída dos cadernos para fora da prisão, pouco a pouco. Sem essa rede de cuidado e coragem, a obra de Gramsci provavelmente se perderia nos porões da burocracia fascista. Ao mesmo tempo, Julia, a companheira russa, e os filhos permanecem longe, em outro país, separados pelo oceano e pela política. A experiência afetiva de Gramsci
é atravessada pela distância. Ele é, ao mesmo tempo, pai ausente e prisioneiro de uma causa que ultrapassa sua biografia individual. Enquanto seu corpo enfraquece, o mundo lá fora entra em nova fase sombria. Em 1933, Hitler assume o poder na Alemanha, inspirando-se explicitamente em Mussolini. Em poucos anos, as duas ditaduras se aproximam, formam alianças, preparam-se para uma guerra que transformará o planeta. Para um homem que dedicou anos a entender a ascensão do fascismo italiano, ver o mesmo padrão repetir-se em escala maior é confirmação trágica de suas análises. Quando a crise do capitalismo se aprofunda, as classes dominantes preferem muitas vezes apostar em soluções autoritárias do que arriscar mudanças profundas. Gramsci acompanha essas notícias de modo fragmentado: jornais controlados, comentários de médicos, relatos de visitantes. Ainda assim, consegue perceber o essencial. O fascismo não é desvio local, é sintoma global. Suas reflexões sobre hegemonia, cultura e sociedade civil ganham peso ainda maior diante de regimes que controlam não só a política, mas também a mídia, a escola, a arte e até o lazer das massas. A pergunta que o acompanhou desde Turim, como disputar corações e mentes, torna-se questão de sobrevivência para o século XX. Em 1937, a sequência de doenças e internações chega a um ponto sem retorno. Gramsci sofre um derrame, perde capacidades físicas, entra em declínio rápido. Dias antes, a pena formal havia sido revogada por razões ditas humanitárias, um gesto tardio, mais destinado a limpar a imagem do regime do que a devolver liberdade real a alguém que já não podia se mover. Em 27 de abril de 1937, ele morre em uma clínica de Roma, com apenas 46 anos. O corpo, enfim, cede. O cérebro, porém, deixou para trás um campo minado de ideias. Mussolini, naquele momento, pode ter sentido um alívio frio. O adversário mais incômodo, aquele que tinha a capacidade rara de entender o fascismo por dentro, não existia mais fisicamente. Mas os cadernos, as cartas e as memórias já tinham escapado para fora dos muros. Tatiana, familiares e camaradas haviam garantido que o esforço de anos não se perderia. Ao tentar parar esse cérebro por 20 anos, como pedira o promotor, o regime acabou forjando um autor cuja obra sobreviveria muito mais do que 2 décadas, e ao próprio fascismo. Capítulo 8. O fantasma que ronda o poder, pós-1937. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda do fascismo, a Itália precisa reconstruir não só cidades, mas também memória e sentido. Entre ruínas físicas e morais, a figura de Antônio Gramsci ressurge como símbolo poderoso, o intelectual pobre, doente, que enfrentou uma ditadura e morreu em consequência direta dessa escolha. Seus restos são levados para Roma, seu nome começa a ser associado à resistência, e o Partido Comunista Italiano adota sua imagem como um de seus pilares morais e teóricos. A publicação dos Cadernos do Cárcere, a partir dos anos 1940 e 1950, não acontece de uma vez. É um processo lento, de transcrição, organização e edição de manuscritos complexos, escritos em linguagem às vezes cifrada para driblar censura. A cada volume lançado, novos leitores descobrem um Gramsci mais amplo do que o mártir antifascista, um pensador que fala de escola, literatura, religião, jornalismo, linguística, filosofia, economia, tudo articulado por uma mesma preocupação, como se produz e se disputa hegemonia numa sociedade moderna. O Partido Comunista Italiano, operando num contexto de democracia parlamentar e Guerra Fria, encontra em Gramsci uma chave para atuar sem repetir o modelo insurrecional russo. Os conceitos de hegemonia, guerra de posição e sociedade civil são usados para justificar uma estratégia de enraizamento cultural e institucional, presença em sindicatos, associações de bairro, cooperativas, imprensa, administração local. A ideia é transformar gradualmente o senso comum, construir uma maioria moral e intelectual antes de sonhar com mudanças estruturais mais profundas. Fora da Itália, a obra de Gramsci faz uma viagem ainda mais surpreendente. Na Inglaterra, teóricos da cultura, como os ligados ao Centre for Contemporary Cultural Studies,
Utilizam seus conceitos para analisar mídia, juventude, subculturas, racismo, música popular, mostrando como o poder atravessa também o entretenimento e a vida cotidiana. Na América Latina, seus textos ajudam a pensar populismos, ditaduras, teologia da libertação, movimentos camponeses e urbanos. As ideias de hegemonia e intelectuais orgânicos aparecem em debates sobre educação popular, comunicação comunitária, partidos de esquerda. Em países que viveram colonização ou dominação externa, Gramsci dialoga com temas de identidade nacional e cultural. Pense em movimentos anticoloniais na África e na Ásia, ou em pensadores como Frantz Fanon e autores dos estudos subalternos na Índia. Todos, em maior ou menor grau, conversam com a intuição gramsciana de que a dominação não é só econômica e militar, mas também simbólica. Quem define o que é civilizado ou primitivo, moderno ou atrasado, normal ou patológico, exerce poder tão ou mais profundo do que quem controla o orçamento. Se Mussolini temia Gramsci, é porque ele antevia, talvez sem os nomes técnicos, essa capacidade de transformar diagnósticos em ferramentas globais de crítica. O fascismo italiano caiu militarmente em 1943-45, mas a lógica de regimes que buscam controlar cultura, educação e comunicação sobreviveu em muitos outros contextos. Aí está o ponto em que Gramsci se torna um fantasma persistente. Toda vez que um governo tenta apresentar sua visão de mundo como única, quando rotula adversários como inimigos da nação e tenta capturar escolas, mídias e igrejas para seu projeto, o pensamento gramsciano aparece como manual de desmontagem. No século XXI, marcado por redes sociais, desinformação em tempo real, bolhas digitais e líderes que se vendem como salvadores contra inimigos difusos, Gramsci volta a ser citado em debates sobre guerras culturais e fake news. A noção de hegemonia ajuda a entender por que não basta ter os fatos ou desmascarar mentiras. É preciso disputar significados, emoções, identidades. Intelectuais orgânicos já não são apenas jornalistas e professores. Podem ser influenciadores, criadores de conteúdo, lideranças de movimentos, programadores de plataformas. A batalha pela mente e pelo coração continua, só mudou de cenário. No fim desta biografia noturna, a pergunta do título ganha outra espessura. Mussolini temia Antônio Gramsci não porque ele tivesse um exército ou um plano de golpe escondido, mas porque representava algo mais difícil de eliminar, a capacidade de ensinar pessoas comuns a olhar para o mundo e perceber que ele poderia ser diferente. Ditadores se assustam quando descobrem que o verdadeiro poder não está só nas armas, mas no modo como as pessoas interpretam o que veem todos os dias. Gramsci dedicou a vida e a saúde a oferecer essa lente crítica. Quando você apagar a tela e ficar apenas com o escuro do quarto, talvez perceba que o medo de Mussolini ainda faz sentido para qualquer poder que queira ser absoluto. Enquanto houver quem leia, conte e discuta essas ideias, em universidades, sindicatos, comunidades, vídeos longos ou histórias noturnas como esta, o cérebro que o fascismo tentou parar continua funcionando em outros corpos, outras vozes, outros tempos. E é aí que reside o verdadeiro terror para qualquer regime autoritário. Perceber que, ao prender um homem, não se prende um pensamento,